Olá a todos, eu sou André Malavasi, presidente da Comissão Nacional de Trombose na Mulher. Agradeço novamente ao professor César Fernandes, ao professor Marcos Felipe, ao professor Coríntio e toda a diretoria da Febrasgo pela indicação do meu nome e por este brilhante trabalho que a diretoria tem feito. Muito obrigado e novamente agradeço a você que está em casa, nos assistindo, dedicando o seu tempo para um assunto tão importante como o tromboembolismo na mulher. Nós vimos até aqui então que a grávida é um protótipo ideal para a trombose, ela tem aumento de fatores de coagulação, diminuição de fatores anticoagulantes, ela tem estase venosa, ela tem lesão endotelial, é um protótipo ideal para a trombose, o que explica vencer o desafio hemorrágico do parto. Vimos também que não fazemos pesquisa de trombofilia hereditária se não tivermos antecedente pessoal ou familiar de trombose, porque não há benefício algum em usar heparina nas mulheres com trombofilia hereditária, que não tem trombose pessoal ou familiar. Vimos que na síndrome do anticorpo antifosfolípide, que seguem os critérios de Sidney, eu preciso ter um critério clínico e um laboratorial, vale a pena, porque aí quando eu uso heparina de baixo peso molecular com a AS 100 mg aspirina, eu tenho uma taxa de sucesso de 85%. E vimos que, na verdade, temos outros fatores de risco importantes, como, por exemplo, sangramento puerperal, hemorragia puerperal, ou infecção puerperal, imobilidade, cesárea, que são fatores de risco importantes e que esses sim merecem a nossa atenção, porque esta é uma paciente que é uma possível candidata a receber a profilaxia farmacológica. E agora eu falo para os senhores então do uso da medicação. Vejam que as heparinas de baixo peso molecular, como nós vimos na primeira apresentação, elas inibem o fator 10 ativado, que é o fator da via final comum. É o fator 10 ativado que vai transformar a protrombina em trombina e transformar o fibrinogênio em fibrina. Quando eu dou a enoxaparina, na dose de 40 mg, eu inibo o fator 10 ativado. Mas é uma inibição que não leva à alteração do coagulograma. Você faz o coagulograma, o TP e o TTPA, tempo de sangramento e tempo de coagulação, eles estão normais. É por isso que a heparina de baixo peso molecular é boa, porque eu não preciso fazer controle, diferentemente da heparina não fracionada, que eu tenho que ficar acompanhando com o TTPA. A heparina de baixo peso molecular, ela prescinde, eu não preciso fazer controle, ela tem um risco de sangramento muito menor porque inibe apenas o fator 10 ativado, diferentemente da heparina não fracionada que inibe o fator 10 ativado e também o fator 2, que é a protrombina, portanto sangra mais. A heparina não fracionada, ela, por ser uma molécula maior de 20 mil kilodaltons, ela é mais imunogênica, então a heparina não fracionada, que é o liquimina, estimula mais o sistema imunológico, fazendo anticorpos contra a plaqueta. Esta é uma situação muito grave chamada trombocitopenia induzida pela heparina, ou em inglês, que a sigla é mais conhecida, HIT, HIT. HIT é um problema sério. Você está usando heparina não fracionada, em torno de 3 a 5% das pessoas têm risco de fazer HIT, é por isso que semanalmente tem que fazer hemograma, e se faz HIT, tem que suspender imediatamente a heparina não fracionada, porque esses anticorpos contra a plaqueta que diminuem a plaqueta abaixo de 100 mil, têm uma ação paradoxal de tromboembolismo. Vejam que absurdo. Você está dando heparina para uma paciente com risco de trombose, tem um efeito colateral imunogênico que diminui plaqueta e, paradoxalmente, aumenta o risco de trombose. É o famoso HIT, que tem uma incidência de 3 a 5% em pacientes que usam heparina não fracionada. Mas quem usa heparina de baixo peso molecular, dalteparina, enoxaparina, tinzaparina, nandroparina, fraxparina ou bemiparina, no Brasil temos apenas a enoxaparina, a chance de ter HIT é zero. É zero. Nós não temos HIT com heparina de baixo peso molecular. Quando a mulher está usando heparina não fracionada e tem HIT, eu tenho que suspender a heparina e usar a fundoparina, ou fundaparina, ou fundaparinux, que é o Aristra, e é um pentasacáride que tem uma ação anticoagulante, semelhante à heparina, mas 10% dele passa à placenta. Portanto, na gravidez, a preferência é a heparina de baixo peso molecular. É uma indicação 1B por todas as sociedades. Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia, Sociedade
Americana de Ginecologia e Obstetrícia, o ACOG, Sociedade Canadense de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Australiana e Neozelandesa, todas as sociedades, o Royal College, colocam como a medicação de primeira escolha a heparina de baixo peso molecular. Além disso, a heparina não fracionada, o Liquemine, ele se liga ao cálcio de uma forma estável, diminui a biodisponibilidade de cálcio e traz um risco de osteopenia para a gestante de 30% e 3% de risco de osteoporose. Na heparina de baixo peso molecular, esse risco é bem menor, mas mesmo assim nós suplementamos com carbonato ou citrato de cálcio 1 grama todos os dias associado à vitamina D. Mas o risco de osteopenia e osteoporose é muito maior com a heparina não fracionada. Portanto, nós só temos desvantagens com o uso da heparina não fracionada. Só existe uma vantagem com o uso da heparina não fracionada. A sua meia-vida é mais curta. Ela é de apenas 4 horas, enquanto que a heparina de baixo peso molecular é de 24 horas. E esta meia-vida curta, de 4 horas da heparina não fracionada, ela indica o uso da heparina não fracionada quando eu tenho uma paciente com uma situação muito grave. Por exemplo, imaginem vocês que estão com uma paciente com 39 semanas e que chegou no seu consultório com uma TVP bilateral, um trombo acavaleiro, que pega bem a bifurcação das ilíacas. Então, o trombo acavaleiro, aquele êmbolo grande que a qualquer momento pode soltar, virar uma embolia pulmonar, logo no final da gravidez. Como é que você vai dar uma dose plena de heparina de baixo peso molecular e suspender 24 horas antes? Vai deixar 24 horas ela sem heparina para fazer a cesárea? Ela vai ter o desprendimento do coágulo e vai ter uma embolia pulmonar maciça. Então o que nós fazemos? Nesses casos de embolia, de trombose venosa profunda ou embolia muito perto do parto, nós colocamos em bomba de infusão contínua 1000 unidades por hora de Liquemine, de heparina não fracionada, e aí suspendemos a heparina, em 4 horas fazemos o parto e já reintroduzimos a heparina, porque nós temos o antídoto que é a protamina caso sangue. Então é a única situação que se usa a heparina não fracionada. Então vejam, o risco de sangramento major ou maior, ou sangramento grave. O que é o sangramento major, maior ou grave? É aquele sangramento que coloca a vida da paciente em risco ou perda de órgão ou função. Sangramento intracerebral, sangramento retroperitoneal, sangramento retroplacentário, sangramento intraocular. É o sangramento major. O risco de sangramento major com o uso da heparina de baixo peso molecular é de 2%. 2%. Portanto, vejam aqui a biodisponibilidade da heparina, ela tem o pico com 4 horas. É por isso que quando eu quero usar heparina, por exemplo, numa situação de risco, a grávida vai pegar um avião e ela tem risco de trombose, eu peço para ela aplicar 4 horas antes do voo. É por isso que, vejam, nós precisamos ponderar muito bem se vamos usar ou não heparina. Essa é uma paciente minha. Eu acompanhei ela nas 2 gestações, ela teve uma trombose venosa profunda, ela tem que receber profilaxia em todas as gestações, ela já ganhou a bebezinha dela, já ganhou a Mariana. Então vejam que a heparina, além do risco de sangramento major ou grave, ele traz desconforto, ele traz essas equimoses, mas ela foi desobediente, porque eu insisti com ela, a técnica da colher. A grávida deve deixar 2 colheres no freezer. Então ela tira uma colher, coloca a colher gelada, aplica a heparina e depois coloca outra colher gelada. A colher gelada, ela faz uma vasoconstrição e uma anestesia local. E você tem menos hematoma. Mas essa minha paciente é uma paciente muito especial, ela já estava cansada de tudo isso e ela aplicava e depois passava iridoide. Mas a gente deve evitar isso também porque causa muito desconforto. Então, é baseado nesse risco de 2% que nós vamos avaliar a indicação ou não do uso da heparina. Vejam que interessante esse painel do ACOG. Vejam, a primeira linha, uma grávida que é heterozigota para o fator 5 de Leiden, ela tem o defeito só do pai ou só da mãe, que na população geral pode chegar até 15% de prevalência, esses defeitos. Vejam, qual é o risco de trombose desta mulher se ela não tem história nem pessoal nem familiar? Menor do que 0,3%. Portanto, menor do que os 2% do risco de sangramento grave com heparina.
Não é para usar heparina. Como é que eu vou usar heparina numa mulher que tem um risco de complicação menor do que 0,3 e tem um risco de complicação com a medicação de 2%? Mas vejam, uma mulher que ela é heterozigota para Leiden e não tem história pessoal nem familiar de trombose, ela não deveria nem ter pesquisado, porque nós vimos que a indicação de pesquisa de trombofilia nas pessoas, nas mulheres, é se ela tem um parente de primeiro grau com trombose abaixo dos 50 anos, trombose em sítio bizarro, ou seja, fora da perna e do pulmão, trombose de repetição, trombose relacionada à situação de risco baixo ou trombose na gravidez do puerpério. Ela não tem história, não era para ter pesquisado. Por quê? Porque o risco é baixo. E agora ela está com estigma e você criou um problema. Agora, vejam que interessante. Se ela tem história pessoal ou familiar de trombose, o risco aumenta para 10%. Esse é um caso que tinha que pesquisar e esse é um caso que nós sim vamos dar a medicação, porque o risco de complicação com a medicação é 2%, mas a trombose é 10%. Então, eu espero que esse painel deixe muito claro para vocês por que os 2% é o fiel da balança. Se eu tenho um risco de complicação pela doença maior que o risco de complicação da medicação, eu uso a medicação. Se eu tenho um risco de complicação da medicação maior que da doença, eu não uso a medicação. E o ECOG, com esse boletim, ele fez isso de uma forma brilhante, de uma forma muito elegante. Portanto, a anamnese em relação à história pessoal familiar é muito importante. E esse é o protocolo do CHEST. Vamos lá. Da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia. Aqui na primeira linha, HZ é homozigose, defeito duplo, que é mais raro. Homozigose para fator 5 de Leiden ou para protrombina mutante, ela é homozigota e tem antecedente pessoal de trombose, profilaxia em toda a gravidez, assim que tiver beta-HCG positivo, suspende 12 horas antes do parto, reintroduz 8 a 12 horas depois e por 6 semanas. Muito bem. Homozigose para Leiden e antecedente familiar, a mesma coisa. Toda a gravidez, 40 mg, suspende 12 horas, reintroduz 8 a 12 e por 6 semanas. Homozigose para Leiden ou protrombina mutante sem antecedente pessoal ou familiar, na gravidez eu só observo. Índice de massa corpórea, se ela está ativa, fazendo exercício, se ela não tem varizes, se ela não faz hiperemese, se ela não fica acamada, só observo. Se ela não tem nenhum outro fator de risco, eu só observo, uso a minha elástica. Agora, no puerpério, eu uso profilaxia por 6 semanas. Se ela tem outras trombofilias, heterozigose para Leiden, heterozigose para protrombina mutante, deficiência de proteína C, proteína S, deficiência de antitrombina, com antecedente pessoal, profilaxia na gravidez e puerpério, toda a gravidez e 6 semanas de puerpério. Outras trombofilias com antecedente só familiar, observação na gravidez, profilaxia no puerpério. Outras trombofilias e nenhum antecedente, só observação gravidez ou puerpério. Portanto, senhores, aquela gestante que você tem, que é heterozigota para Leiden, mas não tem ninguém na família com trombose, ela nunca teve trombose, ela é magra, ela é ativa, ela não tem varizes, ela não tem mais nada, só o fator 5 de Leiden, me perdoem a sinceridade, mas ela não deveria nem ter pesquisado. É o que a literatura diz. Agora, pesquisou e já tem o marcador. Vamos apenas ficar, então, alerta em relação a outros riscos. Não tem nenhum outro risco, apenas observação, gravidez e puerpério. Agora, por exemplo, se ela teve uma cesárea, aí eu vou fazer a profilaxia no puerpério, porque é um fator de risco. E eu gosto muito do protocolo do Royal College, que ele pontua em score. Então vejam, TEV prévio, exceto evento relacionado à cirurgia, porque a cirurgia, você sabe que é ter trombose. Então, 4 pontos. TEV prévio provocado por cirurgia, 3 pontos. Como é que a gente explica isso? Aquele TEV espontâneo, do nada, ou relacionado à pílula, ele é mais grave, porque a gente acredita que existe algo por trás da paciente que a gente não diagnosticou ainda, uma hipercoagulabilidade. Agora a paciente, ela caiu da moto, fraturou o fêmur, ficou 6 semanas acamada, fez uma laparotomia exploradora.
a causa da trombose, o gatilho foi a cirurgia de grande porte. Então, o risco de retrombose é menor. Parece paradoxal, mas é assim. Quanto menos motivo tinha para fazer trombose, mais eu me preocupo. Quanto uma paciente foi esmagada pelo caminhão do lixo, saiu com os 2 fêmuros esmagados, ruptura de baço, ficou 2 meses na UTI, fez trombose. Quem que não vai fazer trombose numa situação como essa? Então, é assim que a gente pensa. Trombofilia de alto risco, as homozigoses para Leiden, protrombina mutante, a deficiência de antitrombina e a associação das trombofilias. 3 pontos. Condições médicas como câncer, ICC, lúpus, doenças autoimunes, síndrome nefrótica, diabetes tipo 1 com nefropatia, anemia falciforme ou usuário de droga, 3 pontos. História familiar de trombose não provocado ou associado à pílula em parente de primeiro grau, 1 ponto. Trombofilia de baixo risco, sem TEV. Sem TEV na paciente, ela tem trombofilia de baixo risco. Fator 5 de Leiden heterozigoto, protrombina mutante heterozigota, deficiência de proteína C e de proteína S. 1 ponto. Idade acima de 35 anos, 1 ponto. Paridade maior ou igual a 3, 1 ponto. A obesidade, se for IMC acima de 30, 1 ponto. Acima de 40, 2 pontos. Tabagista, 1 ponto. Veias de grosso calibre, 1 ponto. Pré-eclâmpsia na gravidez atual, 1 ponto. FIV, 1 ponto. Gravidez múltipla, 1 ponto. Cesárea em trabalho de parto, 2 pontos. Cesárea em trabalho de parto tem mais risco de trombose do que cesárea eletiva, que é apenas 1 ponto. Por quê? Porque a cesárea em trabalho de parto você acaba desvitalizando mais tecido, liberando mais fator tecidual. Você tem um estímulo maior para a trombose, sangra mais, você acaba tendo que ser mais rápido. Então, a cesárea em trabalho de parto são 2 pontos. Fórceps de rotação, 1 ponto. Parto prolongado, mais de 24 horas, 1 ponto. Hemorragia pós-parto, maior que 1 litro, ou transfusão, 1 ponto. Parto prematuro abaixo de 37 semanas, 1 ponto. Óbito fetal na gravidez atual, 1 ponto. Vejam agora fatores transitórios. Qualquer procedimento cirúrgico na gravidez ou puerpério, 3 pontos, exceto reparo de períneo. Porque reparo de períneo são poucos pontinhos. Mas uma grávida que teve fez uma apendicectomia, uma grávida que teve uma torção de ovário, uma puérpera que fez laqueadura puerperal, 3 pontos. Hiperemese, vejam como é importante a hiperemese, 3 pontos. A síndrome da hiperestimulação ovariana é muito grave, aumenta 120 vezes o risco de trombose, 4 pontos. Qualquer infecção sistêmica, pielonefrite, pneumonia, 1 ponto. Imobilidade ou desidratação, 1 ponto. Imobilidade acima de 3 dias acamada. E o protocolo é muito simples. Você soma esses scores, se der 4, tromboprofilaxia farmacológica, enoxaparina 40 mg, desde o começo da gravidez. Se o score der 3, a partir de 28 semanas, que a gente viu que a partir de 28 semanas, a velocidade de fluxo venoso ela cai muito. É por isso que aumenta a incidência de TEV a partir de 28 semanas. E se o score der 2, profilaxia por 10 dias de pós-parto. Graças a esse protocolo que foi validado pelo NHS, o Reino Unido está conseguindo reduzir a mortalidade materna por embolia pulmonar. Então, é o único protocolo que foi testado, foi validado populacionalmente. Nós temos o protocolo do CHEST, que ele coloca em fatores de riscos maiores e menores. Só que ele não tem a vantagem do Royal College, que coloca em score. Quais são os fatores de risco maiores? São aqueles que aumentam mais de 6 vezes o risco de TEV ou que trazem um risco absoluto maior do que 3% do risco de trombose. Você lembra quanto que é o risco de sangramento grave com heparina? 2%. Portanto, aqui é uma paciente que tem 50% mais de risco de ter trombose do que complicação com a medicação. Então, se justifica o uso. Vejam, imobilidade, hemorragia pós-parto, TEV prévio, pré-eclâmpsia com restrição, transfusão e assim por diante. Ou 2 fatores de risco menores ou um menor associado à cesárea. IMC acima de 30, gravidez múltipla, hemorragia pós-parto, tabagismo e assim por diante. Eu pessoalmente prefiro o score do Royal College, mas são equivalentes, apesar do único ter sido validado populacionalmente ser o do Royal College.
Vejam, então, todas as sociedades, ACOG, Sociedade Canadense, Royal College, Sociedade Australiana, Neozelandesa e o ACCP, colocam que a medicação de escolha para a grávida é a heparina de baixo peso molecular, em nosso meio a enoxaparina. 40 miligramas para aquela grávida que pesa entre 50 e 90 quilos. Abaixo de 50 quilos, 20 miligramas. Acima de 90, vamos usar 60. De 90 a 120 quilos, 60 miligramas. Acima de 120 quilos até 150 quilos, usamos 80. Acima de 150 quilos, vamos usar de acordo com o anti-10A, você dosa, e aí você vai fazer uma dose ajustada pelo anti-10A. A varfarina, ela não é indicada na gravidez, exceto em cardiopatias metálicas, é um uso excepcional. E a fundaparina, o fundaparinux, como nós vimos, é indicada para as mulheres que tiveram HIT. Os novos anticoagulantes orais, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana e edoxabana, agora o recente que surgiu, lixiana, eles são proibidos, são proscritos tanto na gravidez como no puerpério. Importante, a amamentação pode e deve ser estimulada em toda mulher que está usando o anticoagulante. Quer seja heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, quer seja varfarina, a amamentação é permitida, exceto nos novos anticoagulantes, rivaroxabana, apixabana, dabigatrana e edoxabana. Portanto, senhores, como conclusão, todas as gestantes e puérperas devem fazer tromboprofilaxia. Para a grande maioria das gestantes e puérperas, a tromboprofilaxia será apenas deambulação precoce. Não ficar restrita ao leito, retirar a sonda vesical de demora o mais rápido possível, não ficar presa com acesso venoso. Se for cesárea, respeitar o tempo cirúrgico, fazer a abertura dos planos com a menor amplitude possível, abrir no corte, no bisturi elétrico, não na coagulação, hidratar adequadamente a paciente. Então, a maioria das pacientes terão um grande benefício com esses pequenos cuidados. Algumas, quando você coloca no score, precisarão fazer a profilaxia farmacológica ou mecânica, se existir alguma contraindicação para farmacológica, ou ambas as profilaxias. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo capítulo.